minha internet chega em algum dia da semana que vem. Aí eu terei como postar, fazer live e tal. Mas talvez, não é certeza, mas talvez eu desça para a cidade amanhã. Cidade não, povoado. Então, talvez seja postado domingo, não sei. Se não for domingo, vai ser segunda. Vamos tentar ver a borboleta azul. Ah, malandrinha difícil de ser vista. Ser vista não, difícil ser filmada. Ver ela é fácil. Mas vamos falar dos árabes. Seguinte, a conversa do tipo, os árabes são traidores, os árabes são traíra, os árabes são serviçais do império. Quando não, peraí, eu tenho que... Toda hora eu vejo uma borboleta azul, eu queria filmar pelo menos uma. Mas vamos lá, uma hora dá certo. Quando não ataques diretos ao Mohammed bin Salman. Por exemplo, dos líderes dos BRICS, ele vai ser o único que não vai estar aqui no final de outubro em Kazan, né? E aí é claro, nunca confiei, é um traidor e não sei o que, gente. Primeiro, vamos tentar ver as coisas como elas são. Mohammed bin Salman não é alguém eleito. Mohammed bin Salman é alguém escolhido. Mohammed bin Salman tem uma missão. Ele governa, ainda que espiritualmente, num certo sentido, os muçulmanos sunitas. São bem mais de 1 bilhão de pessoas. Ele é o guardião das 2 mesquitas sagradas. E em breve será o guardião das 3. Escrevam isso. Então, considere a estratégia do Estado de Israel de magnicídio. Né? Considere a estratégia de magnicídio. Ebrahim Raisi, líder do grupo do Líbano, o líder do grupo de Gaza, certo? A estratégia do Estado legítimo é claramente o magnicídio. Ora, se você considera que a estratégia do Estado legítimo é o magnicídio, evidentemente Sua Alteza Real é um alvo. E não seria muito inteligente ele se aglomerar, certo? Mas vai ser na Rússia, vai ter segurança, gente. Considerando a nossa mortalidade, toda a segurança é relativa. Estava aqui falando com vocês, quando eu disse sobre o perigo de andar na margem, ali uma azul, não sei se dessa vez eu consegui, só quando eu chegar para ver. Mas o fato é que não tem nada seguro. Para a mortalidade ser desfeita é um pulo. Então Sua Alteza Real está corretíssima. Ele vai mandar o ministro das Relações Exteriores, né? Salvo engano, o tio dele. Uma pessoa aqui, uma danadinha. Será que eu tô conseguindo ver ela? Acho que sim, acho que dessa vez pegou. É um tio dele, no qual ele confia plenamente. Então a Arábia Saudita vai estar representada. Os Emirados Árabes Unidos estarão lá, né? Um emir é um vassalo de um rei, certo? É um subordinado, num certo sentido. Então, a Arábia Saudita vai estar muito bem representada em Kazan. Os interesses árabes estarão representados. Lá, ó.
não é a mesma. Gente, é muito difícil filmar borboleta, porque o padrão de voo delas é muito diferente daquele dos pássaros. É aquele que, como é que se chama em estatística? Estocástico estacionário. Mas voltando aos árabes. Aqui, tadinha, teve essa aqui que não sobreviveu. Mas tem muitas delas. O seu Jardim está me falando que tem uma época do ano, acho que março, que parece que elas migram, uma coisa parecida. Mas você falou que se vê centenas, não dezenas, centenas de borboletas, tudo quanto é cor. Subir na serra. Né? Aqui agora não tem tantas, tem mais dessas azuis, parece uma amarela, tem uma branca, uma cujas cores lembram as da bandeira da Alemanha, mas não tem tantas assim. Mas enfim, voltando, fato é que uma coisa que eu já disse muito, se você pega livros muito antigos, disponíveis para todos, e eu falo da Bíblia, em particular o Velho Testamento, a maior parte foi escrita depois do cativeiro, né? Pelos israelitas, fundadores da religião judaica, depois que eles voltaram do Irã. Mas tem alguns livros que foram escritos pelos hebreus, certo? Foram escritos pelos hebreus. Então, coisa do 8º século antes da Era Comum. E nisso você vê referência aos árabes. Se você dá uma olhada naqueles povos mencionados, hebreus, caldeus, acádios, babilônios, assírios, egípcios, amorreus, jebuseus, amonitas, edomitas, esses povos foram todos extintos, muitos deles há milênios, mas dois ainda existem, os persas, o Irã, né? E os árabes. Os persas usaram uma estratégia. O país deles é basicamente inexpugnável, cercado por desertos e montanhas. É simplesmente, do ponto de vista geográfico, muito difícil invadir o Irã. O país é enorme, maior do que a soma do Nordeste e do Sudeste brasileiros, muito grande, rodeado por montanhas, mares e desertos em quaisquer de suas fronteiras. Então é muito difícil invadir o Irã, que basicamente sempre esteve comandado por governos centrais, muito competentes e eficientes. Então o Irã é uma fortaleza. Os árabes são outras. Só agora está havendo um Estado árabe unificado, a Arábia Saudita, que eu acredito que em breve vai incorporar também a Jordânia, né? Então, os árabes, eles sempre tiveram diferenças tribais profundas, mas eles persistiram enquanto povo desde há milênios, certo? Eles persistem. Olha lá uma saracura lá na frente. Toda hora tem uma borboleta azul passando. Ah lá, não sei se dá pra vocês verem. Lá na frente, perto dos bambus. De vez em quando eu vejo até jacu aqui.
Mas os árabes, eles persistem. E persistem abandonando a premissa de lutar para sobreviver. Não. Quem assistiu Lawrence da Arábia sabe do que eu digo. A estratégia dos árabes: corra agora, sobreviva e lute amanhã. Então os árabes não partem para o confronto. Por isso que todos os povos, com exceção dos persas, vizinhos deles, foram extintos. E eles continuam até hoje. A estratégia deles de evitar o confronto, de simplesmente sobreviver. Ah lá, esse tipo de borboleta preta e amarela também é bem comum. Mas eu acho que elas variam com a somatória de duas coisas: altitude e vegetação. Pode ver que aqui nós estamos chegando. Isso aqui já é a área da propriedade. Atravessou esse mata-burro, já é a área da propriedade, uma das poucas áreas cultiváveis, planas. Isso aqui, se tudo der certo, vai ser onde o camarada Kid vai montar a equociente dele. Só um momento. Então, os árabes, grosso modo, eles evitam confronto desnecessário. Certo? Se tem uma superpotência, seja ela a Inglaterra e mais recentemente os Estados Unidos, que eles a priori não podem derrotar, eles simplesmente negam a guerra e esperam. Eles existem desde o tempo dos egípcios. Eles sabem que eles vão sobreviver. O tempo passa. Ah, gente, vou até aumentar o zoom. Quantidade de passarinho. O tempo passa e os árabes persistem. Então não é que eles sejam traidores, não são. Eles são sobreviventes. A lógica do sobrevivente é diferente, certo? Gente, pelo amor, quando os árabes surgiram, os europeus já praticavam o canibalismo e só iriam abandonar o canibalismo depois de milênios. Como Marx lembrou, está no Capital. Os ancestrais dos berlinenses, no ano 1000, devoravam os próprios pais. Ah, isso aqui também eu acredito que vai ser a área da camarada Kid. O projeto dele mais agroecológico, sabe? Olha lá, ó, tem uma casinha lá. Então acho que tudo dando certo. Isso aqui, essas baixadas, tem as outras terras ali, essa área das araucárias. Tudo dando certo, vai ser um equociente, vai ser desenvolvido. É uma área muito boa, muito bonita, com muito potencial para a agroecologia, bioconstrução, essas coisas. Mas voltando, os árabes sabem que vão sobreviver. Basta não travar a luta que eles podem e quase certamente irão perder. Isso para mim é uma estratégia inteligente. Evitar lutas nas quais você sabe que vai ser derrotado é inteligente. Certo? É muito inteligente. Então os árabes estão enfrentando o império? Sim e não. Vou explicar. Tá vendo? As borboletas aqui. Olha lá, ó. Tem delas para todo canto. São de outra monta. Mas voltando à resposta.
Do ponto de vista militar, o poder bélico árabe é muito limitado. O Egito tem um exército de 1 milhão de soldados. E a Arábia Saudita tem uma aeronáutica esplendorosa. Mas isso não é o suficiente para evitar ser destroçado pelos Estados Unidos. Sobretudo se a gente considera a maneira como os Estados Unidos lutam, a maneira como a OTAN luta, a maneira como o Ocidente luta. Eles são desleais. Eles atacam civis, atacam infraestrutura econômica e atacam alvos inocentes. Basta ver o que Israel fez em Gaza, o que ele está fazendo no Líbano. Quem são os alvos? Professores, enfermeiras, médicos, jornalistas, hospitais, centros religiosos, escolas, universidades. Então, enfrentar o Ocidente é enfrentar uma das forças armadas mais sujas que quaisquer civilizações já construíram. Eles lutam sujo, lutam pesado. Então, considere que não só a Arábia Saudita, com exceção do Iêmen, que está na órbita xiita, não na saudita, mas Omã, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Kuwait. Acho que é o jipeiro, espera aí, gente. Como eu disse, vem muito turista por aqui, desse tipo. Turista bom, jipeiro, motoqueiro, trilheiro, ciclista. Mas voltando, se enfrentar a OTAN diretamente, ainda que no fim ganhe, como o Vietnã ganhou, o Afeganistão ganhou, eles serão destruídos. Porque é assim que o Ocidente luta, sujo, muito sujo. Gente, eu tava querendo um negocinho dessa plantinha, só que rosa. Achei que eu teria que comprar, mas tem mudas delas aqui, então eu sei onde pegar. Agora só falta a branca, que eu amo essa plantinha porque ela é boa para trazer borboleta, né? Ela alimenta borboleta, ela alimenta beija-flor. Ela é um encanto. Lá, ó. Aqui uma hora eu vou vir aqui mostrar para vocês. Isso aqui é uma trilha. Passo por essas araucárias e vai até o Alto da Serra. Se não me engano, tem gente que chega em Belo Horizonte a partir dessa trilha. Então, de noite eu ouço os cachorros latem. Com triciclo, quadriciclo, moto, jipe, ciclista, né? Isso é uma trilha muito, muito, muito bonita. Ainda vou trazer vocês aqui. Mas agora eu tenho que abrir a porteira e continuar meu vídeo. Só um momentozinho. Pronto. Então, mesmo se não fosse o histórico dos árabes, evitar lutas que eles não podem ganhar, ou que ganhariam somente a um preço muito alto, faz total sentido eles não enfrentarem a OTAN militarmente. É uma questão de bom senso. Certo? Sua Alteza é um homem muito sábio, um homem de formação rigorosa e impecável, um homem inteligente, ciente do papel e da missão dele. Então não vai travar uma guerra militar que eles não ganham
Ou B, se ganharem, isso será feito a um custo muito, muito alto. Não faz nem sentido. Chamando os anus e as espécies de pássaros. Correto? Agora, eu falei sim e não. Porque sim, eles vão enfrentar o Ocidente. Na verdade, eles estão enfrentando o Ocidente. Só que numa outra arena. A econômica. Na arena econômica. Como assim na arena econômica? Eles são os maiores produtores de energia do mundo. E por conta dos acordos do petrodólar, eles acumularam não bilhões, dezenas de bilhões ou centenas de bilhões, mas trilhões de dólares. E recentemente, quando eles perceberam que o dólar estava naufragando, eles simplesmente estão se livrando desses dólares. E aí que entra o Brasil. Engana-se quem imagina que eles estão comprando apenas times de futebol. De forma alguma. Estão comprando empresas do setor de armamentos, aquele é o famoso ANU. Empresas do setor de armamento, muitas pelo mundo inteiro, no Brasil inclusive. Estão comprando muitas empresas no setor de alimentação. Muitas, multinacionais inclusive no Brasil. Então, basicamente, eles estão investindo trilhões de dólares no mundo. Dezenas de bilhões no Brasil. Aqui que eu falei, ó. As framboesas. Aqui, ó. Aqui tem até algumas. Nessa época do ano, elas estão assim, ó. Todas mirradinhas, tadinhas, né? Estão mirradas. Mas elas vão voltar a crescer. Vão ficar grandes. Muito bonitas. E eu vou pegar dessas mudas e levar lá para cima. Plantar, cultivar, cuidar. Transformar em geleia de framboesa silvestre. Qual que é a diferença da outra? Essa tem sementes, por menor que seja, tem semente, dá para você notar uma sementezinha minúscula. Então, ela tem uma textura diferente de framboesa híbrida ou transgênica, sei lá o que é aquele troço. Framboesa sem gosto, né? Bom, aqui o margaridão que eu falo para vocês. Agora ele tá meio derrubado por causa da seca. Uma flor muito bonita. Excelente pasto apícola e o gado adora. Enfim, os árabes. Gente, eles estão, a Arábia Saudita à frente, Emirados Árabes Unidos com ponta de lança, preparando a cama de gato dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Ocidente inteiro. O que acontece? Nós já havíamos falado, e outros analistas muito melhores que eu já disseram, o próprio Glaziev deixou isso claro, anos atrás, que os BRICS não são um acordo militar, são essencialmente um acordo econômico, certo? E que eles controlam um ativo mais importante das economias, que são as matérias-primas de energia, minérios, alimentação. Eles controlam as matérias-primas. De fato, alimento, minério, energia. E agora esse controle vai passar a ser efetivo. Como assim efetivo? O objetivo, claro, é substituir a Bolsa de Futuros de Chicago, substituir a London Exchange, substituir a Citi,
substituir Wall Street por organizações, organismos próprios. Dubai, ao lado provavelmente Hong Kong, como grandes centros financeiros. Certo? Não só grandes centros financeiros. Já houve um acordo entre o ministro da Agricultura, o do Brasil não estava presente, né? Quando José Múcio, com todo respeito aos imbecis, aquela criatura, falou recentemente, esses dias aí para trás, o idiota, não sei o que, adotou uma postura frontalmente contrária do presidente. Que não sei o que, não podemos nas nossas relações nos deixar guiar pela ideologia. Como se apoiar os palestinos fosse uma questão ideológica. Cara, que homem... Os brasileiros caiu tanto, mas tanto. Quando você pensa que esse país já teve, por exemplo, Geisel. Porra, né? Que homem. Concordo com Paulo Nogueira Batista Júnior, um dos 3 grandes presidentes da história do Brasil. Quando os militares já tiveram homens do naipe de um Geisel, tentos prepostos, sujeitos como José Múcio, de uma mendicância intelectual, uma nulidade, gente. Com medo, né? Você tem que andar atento, como eu falo. Olhei essa corda e o que eu pensei? Coral. Não, mas é só uma corda. Então assim, quando você pensa em figuras como José Múcio, sabe, a impressão é que os militares ainda sequestram o governo Lula. Só isso para explicar. Sou de Israel, não do Brasil. Um antipatriota convicto, como eram aqueles generais que administraram a Petrobras ou a FUNAI. Um anti-brasileiro, um antipatriota como José Múcio mostra a mendicância intelectual, a pequenez do pensamento militar dominante. Não quer dizer que é o único que existe. Tem vida inteligente nos quartéis. Do pensar que o que eu falei a respeito de que agora esses tomatinhos vão morrer no próximo mês, tá certo? Tem muito. Tá cheio dessas moitas de tomate. Fungo vai matar eles todos. Da umidade. Enfim. O José Múcio, com a postura pró-Israel e anti-brasileira, ele não entendeu foi nada. Quem manda não são os israelenses. O Ocidente é um poder decadente. Não tem ideologia por trás disso. É geopolítica, coisa que ele não entende. E se você chega no nível que o comando ou os representantes militares não entendem nada de geopolítica ou entendem tudo errado, nós sabemos que a situação está ruim. Mas o fato dele não entender não muda o fato de que Israel já era, que o Ocidente já era, que o capitalismo já era. Ele não entendeu, só faz dele um... Isso, né? Sem querer ofender a pessoa. É minha opinião a respeito da figura pública. Individualmente, enquanto pessoa, pode ser um ser humano adorável, inteligente, pai de família. Não é nesse mérito, não. Do que ele é enquanto pessoa. Eu falo que ele é enquanto figura pública. Que serzinho, né? Que serzinho. Nossa Senhora. Que serzinho. Não muda o fato de que os árabes fazem parte do poder dominante, do novo poder que está emergindo. E geopoliticamente, o Brasil, quanto mais cedo aceitar de fato isso, melhor. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês onde eu plantei minhas mandiocas, minhas manivas. Eu não filmei porque não tem como, né? Não tem, tipo,
aquele negócio, um tripé, né, para colocar o celular. E não posso filmar e cavar cova de plantar mandioca ao mesmo tempo. Mas daqui uma semana, tanto ela quanto o milho vão estar nascendo. Isso aqui é a framboesa europeia. Só tem esse pé. Mas isso é fácil fazer muda. Isso é bem fácil fazer muda. Então quer ver se eu faço, né? É outro tipo de geleia. Na verdade eu chamo isso de amora europeia, né? Não framboesa, amora europeia. Quer fazer mais mudas? Mais opção de geleia. Mas enfim, é isso. Os árabes não são traidores do movimento. Não fala essa linguagem de adolescente ou, sei lá, ANCAP, não. Eles não estão traindo o movimento. Eles estão jogando bem. E nesse mundo de hoje, parece que jogar com inteligência é tipo um pecado, né? Deixa eu mostrar para vocês minha plantação. É tipo um pecado. Parece que o aceitável, parece que até o honesto é ser um imbecil, é ser burro. Parece que esse é o padrão. Mas eu vou falar para vocês, não é assim que a banda toca, não. As nações que não forem dirigidas por inteligência ou com inteligência, elas estão condenadas. Brasil incluso. Então é urgente se livrar de figuras públicas, não entro no mérito da pessoa física, pode ser um ser humano adorável, mas é urgente livrar de figuras como o José Múcio. E é urgente que os militares ativos intelectualmente, capazes, e eles existem, e nem são poucos, tomem logo a rédea do comando desses imbecis. Se vocês olhar, dá para ver onde as covas foram cavadas. É uma área boa, são 200 covas. Vai dar muita mandioca. Mas eu ainda quero mais manivas, quero comprar mais. Mandioca cenoura, as vassourinhas amarelas, a roxa. É bom a gente ter mandioca. Mandioca é o pão da terra. Que inclusive é o nome dessa variedade que eu plantei. É isso, gente. Olha lá a mulinha. A mulinha, ela é muita gente, né? Hoje em dia. Mas enfim, é isso.